apresentar como se trabalha com óleo de primeira camada. A gente eliminar queimas no meio do caminho. Então, a gente consegue fazer um cedros, um dresden, ou uma peça que a gente queira dar sombra, sem aquela sem as queimas. Então, a gente faz, isso ajuda muito no trabalho da gente. Só é um óleo novo que a gente está lançando, então a gente vai demonstrar hoje aqui para vocês. Isso, tudo numa vez. Então, a primeira vez seria o desenhado, né? Aqui já está com a primeira camada, e aqui já tem uma peça pronta que só tem uma queima, tá? Então, é mais para mostrar esse trabalho. Aqui já pronto, eu vou pôr aqui para poder mostrar, né, na gravação. Viu? E essa seria a parte intermediária, só que eu vou mostrar as aplicações. Viu? Tudo numa cake, tá bom? Então, aqui tá com o desenho. Então, você tem que amassar as tintas com óleo de copaíba. Só óleo de copaíba. E agora, nessa primeira camada, a gente aplica com óleo de primeira camada. Solução de primeira camada, tá? Então, por aqui, a gente não usa copaíba nessa etapa. Só a tinta amassada com ela. Base de óleo. Tudo é base de óleo. Tá? Então, eu vou fazer como se fosse a primeira camada. Isso aí, toda a parte do óleo. Não, estou usando óleo de primeira camada. Eu amassei a tinta com copaíba e vou aplicar com primeira camada. Então, a gente usa sempre a cor mais clara dessa primeira camada, tá? Tá saindo aí? Isso. Olha no óleo. A gente usa um pouco mais. Isso, é um óleo. Então, você não faz óleo? Não. Faço com copaíba, mas aplico com ele. E da camada bem fininha, né? Com o tom mais claro, que você vai querer dar as tonalidades, né? Agora eu vou mudar de cor, então eu lavo com teledentina. Enxugo bem, daí eu molho na solução. E ó, você percebe que às vezes a gente tem que pôr um pouco mais de óleo, porque ela não deixa assim tão líquida que nem a copaíba para aplicar. Eu acho que assim, eu fazendo essa parte de fora, nem preciso fazer a folhagem, que é mais para mostrar para vocês.
Agora eu não vou precisar fazer tudo. Daria só a primeira camada, tá vendo? Você faz o quê? Você fez. Mistura de copaíba, tá molhando no óleo da camada e depois vai deixar secar. E vou deixar secar pelo menos 24 horas, tá? Porque daí ele fica bem firme. E aí você vem com a tinta misturada. Agora eu vou mostrar. Tem o óleo de primeira camada. Agora eu vou mostrar como é que faz a outra por cima. Ganha duas. Porque você ainda pode fazer o canetado, que eu gosto de fazer um acabamento com bico de pena, não sei o quê. E você pode fazer já quando você der a sombra. Eu não vou terminar isso para não ficar enchendo muito tempo com coisa que já fiz, né? Então, esse seria a primeira camada, tá vendo? Só que agora ele tem que secar até amanhã, para dar continuidade, porque às vezes seca no primeiro dia e não sai. Eu já, como já estou com prática, já estou usando isso faz tempo, eu passo, e daí eu vou fazer mais alguma coisa, e eu já pego, eu consigo dar a sombra. Mas quem tem muita prática, eu consigo que espere um dia. Então, quer dizer, aí foi embora. Essa aqui eu já fiz a primeira camada e já esperei secar. Qual a diferença agora? Eu não vou usar o óleo de primeira camada, tá? Eu vou agora usar só a copaíba, tá? Agora, na segunda, esse é o truque. Se você usar o de primeira camada, eu não voltei porque não tinha. Eu ia voltar. Já tinha acabado, eu tinha posto bem pouquinho. Pode voltar. Se não tiver sujeira, se não tiver nenhuma cor, porque estava limpinho, tá vendo? Então eu ia voltar, mas não tinha, eu tinha posto bem pouquinho. Amassa a tinta com óleo de copaíba, bem durinho. Isso. E aplica com solução de primeira camada. Isso. É uma solução nossa, tá? E aí ela seca. E você não precisa levar o prato para queima, então você consegue dar sombra agora. Só que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes eu falo e a pessoa não se atende. Na segunda camada, que seria a nossa segunda etapa, agora que essa aqui já está, eu não posso trabalhar com óleo de primeira camada. Se eu trabalhar com óleo de primeira camada, eu arranco o que eu pus antes. Tá bom? Então agora a gente vai trabalhar só com copaíba. Deixa eu sempre pincel bem macio, né? Todo mundo já sabe. Eu vou começar. Dá para vocês verem, né? Ó, lá na tela vocês vão ver, ó, eu posso passar, ele não arranca. Eu também devia ter feito uma florzinha maior. Ele colhou isso. Rapadura. É mais escuro. Na realidade, o vermelho eu estou usando mesmo, tá? Eu dou uma camada bem fina com o mesmo tom.
Aí eu deixei uma mais clara, outra mais escura. Eu vi que eu tô acostumada a pintar mais perto, né? A gente tem que manter ele ali. Não mostra lá muito bem, né? Você consegue ter tira tinta. É. Se fizer bem fininho, dá até pra ilustrar. Porque ele fica muito grande, é bem grande pra mostrar. Sim. Você dá a sombra, agora na folhagem vai dar bem pra ver, ó. Tá. Ó, não se mexe, tá? A folha fica bem mais. É, na folha, né? É. Não fui eu. Eu. Minha cara, é só pra ver. Brinco, É, o brinco, a aí parte você de trás. É porque coisa do meu. Eu te mostro depois. ah, é verdade, pertinho. Dá pra ver a diferença? Tá. Mesmo lá, dá pra ver? Não, mas olhando perto. É, olhando perto. A gente vai tentar por mais Uma coisa, mas é manchado. Fora do copo. Vai pensar isso, você tá calmo. Não, mas quando eu tocar, vai sentir o papai. Quando eu tocar, você tem que sim, a copaíba, né? Agora é só na copaíba. Agora eu quero ver como é que eu vou pôr o leite ali com o bico de pena nessa distância. Como ela fica bem sequinha, às vezes a gente precisa até molhar um pouquinho mais. Mas se você vai fazer, tá? Não, aí que tá, eu faço com a solução de canetar agora, por cima. Cima, seu olho, É, agora para fazer o acabamento, que eu faço com bico de pena, eu uso a solução de canetar.
Claro, o ideal talvez seja. Eu não me espero para canetar, mas se você não tiver tanta segurança, quiser esperar um pouco, aí meio-dia, um dia. Mas fica mais difícil porque com o óleo de canetar, e o óleo de canetar ele começa a engruvinar na ponta, ele começa a querer arrancar um pouco da tinta. Então, nesse ponto que tá o ideal para canetar, tá? Daí, essa mesma tinta que você usou, nela mesmo, você amassou com copaíba, né? A gente vai usar a solução de canetar. Eu uso uns vidrinhos pequenos para carregar a função. Aí a minha tinta está amassada com óleo de copaíba, que é a mesma técnica que eu uso para canetar. Daí eu dissolvo ela com a solução de canetar, tá? Para ela ficar bem molinha para poder descer na pena. Se vocês quiserem olhar o ponto, a sombra, vocês podem vir agora, porque quando eu começar a fazer já muda um pouco. Tá? Então aqui já está toda sombreada. Vou tentar fazer um negócio bom. Tá com duas. O que que acha? Sabe? Esse ponto, você espera, Deus congregado, você espera a secagem do Copaíba? É isso que eu expliquei. Não, nem sempre eu espero. Eu não gosto muito de esperar, porque daí ela fica grossa e a bico de pera não desliza tão fácil. Nesse ponto ele desliza, tá? Forte. Eu não vou fazer muita coisa aqui, porque mas eu vou fazer essa cor, né? Eu gosto dessa caneta, para fazer esse tipo de trabalho. Porque não vai acontecer alguma coisa. É, não, na hora que eu peguei as penas, eu peguei 3 penas. Eu peguei duas das alunas que estavam na mesa. Uma desapareceu, agora eu descobri onde ela estava. Que dentro. Ela veio junto nessa. E aí você vai fazendo todos os detalhes. Dá para ver? Dá para ver na televisão?
ponto de cada tinta é diferente. Tá? Então, alguns vão mais óleo, outros vão menos. Ué, eu tô muito o ar, tá deixando ela deslizar. Vai funcionar perfeito. Não, e o vento tá aqui em cima, né? Parece que está soprando em cima da tinta, certo? Não, pode deixar, agora eu já tô no fim. Só tô explicando que o ar também interfere.
Pratinho tão pequeno, parece que nunca mais chega. Pronto. É bem tranquilo. Se não fosse o ar atrapalhando, a gente já tinha terminado. Tá? Também isso aí você consegue fazer o acabamento, consegue fazer a borda e você tem que ver por perto. Tá? Pode ir passando no monte todo. Aí pode ver a primeira camada, a segunda. E essa já é a terceira queimada. Aí, né, quando a gente faz com calma, tudo a gente faz mais detalhes, tudo não fica tão detalhado, porque não, o tempo nosso aqui também é pequeno. Mas era mais para demonstrar a aplicação dos óleos. Tá? Essa é a segunda, e essa finalizada. Tá com o tempo. Já tá com a queima. Uma queima só. Sim, para muita coisa. Muita coisa. Dá para adiantar bem o suplício. Sim. Ah, tem que estar gastando bem, mas você tem mais tempo. Isso, então já. Sim, a massa tinta com óleo de copaíba e aplica com solução de primeira camada, que chama. Isso. E aí tem lá embaixo para vender. Tem. Isso. Aí você espera secar, e daí você espera secar, eu geralmente falo para esperar um dia. Não, aí ela não arrasa, ela dá fibra. Só que na segunda aplicação você não vai mais usar o óleo de primeira camada, você vai usar o óleo de copaíba para aplicar. Tá? Para não, porque se você usar o de primeira camada, ele arranca a de baixo, tá? Ele amolece a primeira camada, tá bom? Eu não dei a borda, porque quem ganhar o prato que eu finalizei aqui não vai poder carregar com a borda feita, então aí vai faltar fazer, tá?
Vou sortear o que eu terminei aqui.